Honra nossa, muito Eu, obrigado pela oportunidade. o senhor sabe que nós sabemos que o senhor está em pré-campanha, que o seu tempo é exíguo, então nós não vamos abusar da sua boa vontade, vamos fazer uma reunião rápida. O objetivo da reunião é conhecer seu plano de governo, não é? Assim, em rápidas pinceladas, o que o senhor planeja. O senhor sabe que nós temos pelo senhor uma profunda gratidão, e também uma grande deferência e admiração pelo senhor. Então, é isso. Eu vou passar a palavra, antes de dar continuidade ao senhor, rapidamente para o Alexandre Zucatelli, que é o presidente do Conselho Diretor da Panamazônia, para ele fazer as honras da casa, e em seguida passo a palavra para o senhor. Alexandre, por gentileza, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a participação aqui de todos os amigos da Associação Pan Amazônia, em especial cumprimentar o excelentíssimo senador Zequinha Marinho, que sempre tem se colocado à disposição para dialogar, e a gente tem visto, senador, boas ações, ótimas movimentações que o senhor tem criado para promover o desenvolvimento da nossa região amazônica, e nós somos muito gratos por isso. Quero também agradecer pelo senhor ter se colocado à disposição e apoiado o Belisário sobre a OTCA para um cargo de diretoria, que nós aguardamos que seja concluído brevemente, né, que ainda não foi feito, porque nós entendemos que ter uma pessoa da nossa região amazônica, que conhece as peculiaridades e todas as situações, o que precisamos de melhorias aqui, é um ponto forte dentro da organização internacional, que está aqui hoje em Manaus e que conhece todas as situações, como o senhor também conhece, e nós estamos aqui à sua disposição, sempre buscando sempre os ideais de desenvolvimento econômico para a nossa região como toda, amazônica, e sinta-se à vontade nessa casa Pan Amazônia, senador. Muito obrigado, Alexandre. Senador, antes de Muito passar obrigado. a palavra para o senhor, para os seus comentários, né, para a sua apresentação, eu queria fazer uma rápida observação. Esta live de hoje é a primeira de uma série de encontros que nós vamos fazer com os candidatos a cargo majoritário nos estados da Amazônia. Então, nós escolhemos o senhor para ser o primeiro, por diversas razões, mas em especial pela deferência com a qual o senhor tem dedicado à Associação Panamazônia, né? Então, eu queria reiterar os agradecimentos feitos pelo Alexandre Zucatelli, muitíssimo grato mesmo. E queria também lhe dizer uma outra coisa, que a Associação Panamazônia, e essa mensagem nós esperamos mandar para todos os associados, ela defende fortemente a prosperidade regional, né? O que nós mais defendemos na nossa associação é que na Amazônia haja um ambiente de liberdade para que as pessoas possam empreender, que as pessoas possam ser independentes, né? E possam prosperar. E eu acredito que o senhor compartilha dessa nossa visão, e por isso eu lhe desejo muita sorte nesse seu projeto político, tá bem? E em breve nós vamos mandar um ofício para o senhor, um expediente, com os 10 pontos de uma agenda que nós consideramos prioritária para a Amazônia. Vamos enviar esse documento para todos os candidatos a cargo majoritário dos estados da Amazônia. Senador, mais uma vez, muito obrigado, e a palavra está com o senhor. Só queria que você... Eu não sei se eu estou vendo todo mundo aqui, mas me apresente quem está na sala. Pois não, eu já lhe digo rapidamente. Clóvis, Estão Alexandre aqui Zucatelli, Alexandre Zucatelli, Clóvis Carneiro, André Guedes, Écio Lanfred, que é da Apex,
o Rogério Perales Rabelo, que é um empresário de Manaus, o Val André Mutran, que é um jornalista, o doutor José Seixas Lourenço e o doutor Sebastião Campos, do Sebrae, da Fé Comércio. Tá Fé bem? Comércio. Isso. Essa live está sendo gravada e nós vamos mandar o link da gravação para todos os nossos associados e para todos os nossos contatos no Pará. Muito bem. Primeiro, cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade da gente poder conversar. Naturalmente, esse é um tempo danado de corrido, mas o assunto é importante e, graças a Deus, aqui a coisa bem temperada, Pará e Amazonas, né? Muita gente nossa aqui na tela, a quem eu abraço a todo mundo. Só o Alexandre que está virando amazonense, né? Está passando mais para lá do que para cá. Mas é filho da terrinha aqui, né? Não pode esquecer disso. Dizer para vocês todos que a gente se sentiu, digamos assim, naturalmente convocado para um processo importante, que é concorrer ao governo do Estado, não apenas para oferecer uma alternativa, porque, de certa forma, o mandato de senador, politicamente, é um mandato muito confortável, né? Mas o que acontece hoje no estado do Pará é alguma coisa que mexe conosco e a gente não pode ficar de braços cruzados, né, olhando tudo isso acontecer, achando que isso não tem implicações de médio e de longo prazo, né? Principalmente de médio e longo prazo, sem dizer que ainda nos próximos meses você vai começar a sentir os efeitos da gestão atual sobre, né, a população e tudo o que acontece no estado do Pará. Então, decidimos fazer esse enfrentamento, trazer à baila, né, um debate, mesmo que simples, sobre o desenvolvimento do estado e, por tabela, da região, né, porque ninguém é uma ilha isolada, nós estamos, de alguma forma, ligados a todo mundo ligado a gente, e a gente precisa trabalhar de forma conjunta para fazer as coisas acontecerem e para fazer dar certo, né? O Pará é um estado muito forte, tem um potencial diferenciado, né? Mas, lamentavelmente, isso não é levado como pauta número 1 nos governos, né? Muito discurso, pouca ação, pouco debate com o setor produtivo, não é? Porque governador não passa de alguém que queira, acima de tudo, ver a coisa acontecer. Mas não é o dono da verdade, não é também o que sabe de tudo. Então, é preciso estar conversando, dialogando, afinando o sentimento, alinhando-se politicamente, não é, com todos os segmentos para fazer a coisa dar certo. O Pará tem, lamentavelmente, tido um pouco de falta de sorte, principalmente nas coisas relacionadas ao judiciário. A Ferrogrão está embargada pelo judiciário, atendendo uma ação do PSOL. O PSOL não tem voto no Congresso, mas tem voto no Supremo, e isso nos preocupa muito. De igual forma, a concessão da BR-163, que nós não entendemos a motivação exata, a alegação é alguma coisa que não se sustenta, mas também está judicializada, né? E assim vai. Órgãos que trabalham com um conteúdo político ideológico muito forte, como o IBAMA, né, atrapalham a gente aqui sob todos os aspectos. Nós estamos há alguns anos tentando fazer com que o IBAMA nos conceda, por exemplo, a licença para a derrocagem do Pedral do Lourenço, aqui perto de Marabá, entre Marabá, Tucuruí e Tupiranga. E, lamentavelmente, isso tem sido um pesadelo para todos nós. Então, a gente não é fácil,
O Pará tem um potencial muito grande, mas tem adversários também muito grandes e estratégicos sob o ponto de vista de querer atrapalhar. O judiciário é muito forte, e tem um protagonismo muito grande no país. E aí, na parte que nos cabe, não ajuda, atrapalha. Mas, assim, a gente vai ter que enfrentar tudo isso. Na minha compreensão, o governo do Estado precisa não apenas assistir tudo isso, mas, acima de tudo, ter um papel protagonista nessa história, colocar sua força e sua articulação política junto ao governo federal para destravar muita coisa. Enfim, liderar um processo que possa ajudar no desenvolvimento efetivo do Estado, porque nós vivemos aqui uma máxima ao longo de décadas e décadas, que é um Estado rico de um povo pobre. Quer dizer, a gente nunca consegue transformar esse potencial em produto e nunca consegue fazer com que esse produto chegue às classes sociais que realmente precisam ser incluídas em algum sistema produtivo, melhore sua renda per capita, consuma bens de maior valor agregado e assim por diante. Quer dizer, tudo isso tem um rebatimento lá na economia. E é sobre isso que nós estamos debruçados nesse momento, trabalhando de forma simples, mas bem detalhada e objetiva nossa proposta de governo, discutindo com alguns setores, para que a gente possa apresentar alguma coisa execuível e que o governo possa fazer disso pauta do seu cotidiano. A gente tem que vir de maneira, digamos assim, sob encomenda, para encarar e resolver muitas coisas que não são difíceis, mas que precisam ser resolvidas, porque são elementos que travam a economia, que não dão segurança jurídica ao investidor e que deixa de transformar o Estado no ambiente de negócios que todos vocês querem, para poder efetivamente fazer a economia girar. Eram essas as minhas considerações iniciais e eu estou à disposição aqui para as perguntas, os questionamentos ou considerações que os senhores achem ou acharem interessantes. Estão me ouvindo aí, Belisário? Tudo bem? Talvez o Belisário saiu, eu não sei. O Belisário está aqui, mas eu acho que está mudo aqui o microfone. Ele tem que ligar o microfone, Belisário. Ele tem que destravar o microfone. Mas, senador, parabéns pelos comentários, realmente, todos são muito prudentes, alguns que demandam, obviamente, investimentos maiores, como o Ferrogrão, a BR-163, o Pedral do Lourenço, mas todos para fazer com que nós tenhamos um ambiente de negócio mais propício, criando uma customização maior para que o produto chegue ao consumidor final com um custo-benefício mais apropriado, né? É isso que realmente a gente tem que buscar. Como, claro, eu hoje realmente resido em Manaus, tenho me alegrado muito de estar aqui nessa terra, que eu vejo que é muito abençoada, senador, onde tem aproximadamente hoje 600 indústrias, obviamente, pelo critério que foi estabelecido da criação da Zona Franca de Manaus e alguns incentivos fiscais, que isso propuseram fazer diversas indústrias virem para essa região amazônica aqui. E eu vejo um comentário que eu vou fazer, uma Zona Franca do Marajó para produtos apropriados vindo do agronegócio. Eu acho isso muito prudente, conseguir uma aprovação dessa, para fazer o Marajó,
ele ter uma relevância dentro do cenário industrial, voltado para produtos que possam ser beneficiados através do agronegócio. É uma ideia que eu queria compartilhar aqui, né? E a gente fica muito feliz o senhor está se disponibilizando para poder desenvolver esse trabalho. A gente sabe que o senhor já há muitas décadas trabalha com dedicação para melhorar a vida social das pessoas em todo o estado do Pará, e eu particularmente enxergo com muito bons olhos tudo que o senhor vem construindo nessa sua vida pública. Eu quero deixar a palavra à vontade aí para quem quiser compartilhar alguma coisa ou comentar, tá bom? O meu muito obrigado. Senador Zequinha, quem fala é jornalista André, tudo bem? Oi, repete aí. Boa noite, senador Zequinha Marinho. Val André que fala, daqui Oi, direto. Oi, André, tudo bem? Boa tarde a todos da sala. Senador, nós vemos que no último governo, lá desde 2018, na campanha eleitoral, foram colocados pelos antagonistas do processo uma série de promessas e programas de governo. Márcio Miranda apresentou um caderno com centenas de promessas. Da mesma forma, o então candidato Helder Barbalho, da mesma forma, apresentou um caderno 4 vezes maior, com quase milhares de promessas. E eu fiz um levantamento aqui, nem 30% dessas promessas foram concretizadas. Em termos de plano de governo, qual é o seu programa, as suas prioridades como candidato ao governo do Estado? Não, deixa eu lhe falar. Vamos para a área da economia, que é o que seria o foco dessa nossa conversa. A primeira coisa que o empresário, o empreendedor quer sentir em qualquer lugar é ter segurança jurídica, né, no âmbito dos seus negócios. O Estado do Pará precisa rapidamente, como é um Estado com a economia muito voltada ao setor primário, né, nossa industrialização ainda é muito pequena, muito incipiente, nós precisamos fazer regularização fundiária, viu, André? Val André. Não tem como você trazer um investidor para cá que, de repente, precisa fazer alguma coisa usando as terras na zona rural e até mesmo na zona urbana, sem que isso tenha documento, sem que ele possa comprar, ir no cartório, fazer a transferência, resolver esses detalhes. Quer dizer, a coisa é tão rudimentar que parece mais o beabá da alfabetização. A gente precisa começar lá embaixo, como alicerce de tudo que se vai fazer. Fazer regularização fundiária no Pará é ainda uma tarefa a ser realizada, não é? Por exemplo, o agronegócio do Pará tem um potencial muito grande, não é? E, se Deus quiser, vai avançar. Claro que ainda somos pequeninos, nós não temos nem 1 milhão de hectares ainda em produção. O Mato Grosso tem 10 milhões de hectares, nós precisamos andar. E, para fazer isso acontecer, o governo do Estado precisa, que aqui é governo do Estado e governo federal. O governo federal tem áreas imensas. Aqui só projeto de assentamento do INCRA, você tem, em média, aí, 1.132 projetos de assentamentos. No meio disso tudo, muita coisa enrolada, né, que não foi feito no papel, mas não foi consolidado em campo. Então, por exemplo, a SR-27, que fica com sede em Santarém, não tem, até onde eu sei, não tem um projeto de assentamento regular. Todos, literalmente todos, comprometidos de ponta a ponta. Não tem investidor que queira ficar num lugar desse, porque ele não tem segurança jurídica. Ligado a isso, e umbilicalmente ligado a isso, você tem a questão ambiental, né?
o governo do Pará precisa dar uma revisada, né, e uma atualizada nas suas instruções normativas, resoluções, tudo que adequa ao Estado à legislação federal. Às vezes, a gente se excede. Por exemplo, aqui eu vejo o pessoal reclamando que o Estado se mete muito, até regulando a espessura da juquira. Juquira é, digamos assim, a mata em recomposição, depois que é aberta, nasce a vegetação nova. Então, tem muita coisinha que não soma, muita coisinha que não contribui, mas que atrapalha, e atrapalha muito. Então, nós precisamos, lá no Senado Federal, nós temos exatamente 2 projetos ligados a isso. Um, que diz respeito à modernização, à inclusão de tecnologia e à agilidade do processo de regularização fundiária, né? O outro ligado ao licenciamento ambiental. Aqui nós temos a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMAS, que é o maior cemitério de projetos que você possa imaginar. Projetos que poderiam estar rodando, trazendo emprego, renda, desenvolvimento, girando a economia e fazendo as coisas acontecerem. Então, nós temos que resolver isso. Um projeto de manejo aqui, porque nós temos um potencial de economia ligado à questão florestal ainda muito grande e que pode gerar muitos empregos na indústria. Ele leva 3 anos, quando é, digamos, muito rápido, 2 anos e meio, no mínimo. No Mato Grosso, né, que está dentro da Amazônia Legal, um projeto de manejo hoje, depois que atualizaram e tecnificaram o andamento dos processos, está levando menos de 90 dias para sair. Quer dizer, o Pará, o que sai rápido, sai em 2 anos e meio, 3 anos. Então, não dá para você continuar, né, usando essa metodologia, usando essas instruções que são fabricadas aqui mesmo, não é? Complicando, botando a política ideológica radical na questão ambiental e impedindo o crescimento econômico, né? É isso que acontece. O paraense, em que pese viver num dos melhores estados do Brasil, talvez o melhor, é a 3ª menor renda per capita do país. E eu não estou falando de um estado nordestino, estou falando de um estado aqui que chove muito, que tem um potencial muito grande, que tem uma economia bem diversificada, mas que, infelizmente, por causa dessas besteiras, ainda a massa salarial que aqui, né, se distribui é muito baixa ainda, além de uma grande parte dela ser informal. Junto com isso está o problema do Estado não ter uma política de verticalização da sua matéria-prima. Todo mundo sabe que ninguém enricou no mundo vendendo matéria-prima bruta. A gente precisa dar um jeito nisso. Quando se fala em matéria-prima bruta, todo mundo só se lembra do minério. Mas não é só o minério que nós temos. Nós temos muita coisa boa que não agregamos valor. Às vezes, a gente não dá nem a mínima atenção para isso, né? E isso atrapalha a nossa vida. E atrapalha a vida de uma população que cresce, né, geometricamente. Correto? Então, nossa proposta, que está sendo colocada no papel para apresentar agora, semana que vem, é exatamente em cima desses pilares básicos, onde a gente pretende destravar a economia do Estado, fazendo um dever rudimentar ainda de casa que não foi feito até hoje, não é? Para que se possa, em cima de um alicerce bem construído, avançar e fazendo a coisa acontecer na medida que o cenário nos permitir. Senador, parabéns, parabéns. Antes de passar, nós temos alguém pedindo a palavra, que é só um minutinho, Clóvis Carneiro. Mas só um minutinho, Clóvis, já passo a palavra para você. Antes de passar a palavra para o Clóvis, senador, eu queria aproveitar logo e fazer uma pergunta também.
é o seguinte, sobre tudo isso que o senhor falou, tem um ponto que eu acho que é crucial mesmo, o senhor já mencionou 2 vezes na sua fala. Outro dia eu conversava com o empresário Rogério Rabelo, que está aqui nos assistindo hoje, e ele me dizia que na Amazônia muitos tiveram que, para prosperar, tiveram que transgredir, né? Então, como fazer para que se prospere na Amazônia sem que o empresário precise transgredir? Ou seja, como contornar todo esse engessamento econômico imposto pela legislação, não é? Não só pelo judiciário, mas também pelo Ministério Público. Mas aí eu vou pedir para o Clóvis também fazer as considerações dele e depois o senhor responde tudo junto, por favor. Clóvis, Ok. a palavra está com você. Obrigado, Belisário. Senador Zequinha, muito boa sorte aí na sua campanha. Tá? Muito obrigado. Fica aqui o meu abraço virtual. O estado do Pará, todos nós sabemos, ele é 70% do seu território é reservado, dentro da mesma linha do Valmutran, do Zucatelli, é reservado. Ora, por questões federais, por imposição do governo federal, ora, por imposição do próprio governo estadual. O Pará foi o primeiro estado a ter uma lei de zoneamento econômico e ecológico que nunca foi regulamentada. E agora nós estamos assistindo à necessidade do mundo com relação à questão agrícola. O senhor já falou da questão do fundiária, já foi colocada a questão do entrave burocrático ambiental, mas e o entrave legislativo ambiental? Como o senhor pretende enfrentar isso? Perfeito. A questão legislativa, que diz respeito ao governo federal, assim como também aqui, nós temos um certo espaço, viu, Clóvis, para podermos trabalhar ainda, correto? Por exemplo, o que o Pará tem aberto hoje para utilizar nos igualaria em produção ao estado do Mato Grosso, que não é pouco, são 10 milhões de hectares que eles usam lá. O Pará tem condições de chegar até aí com toda tranquilidade, sem ter que agredir ou ampliar a questão do desmatamento, né? Invadir a floresta. Perfeito? A gente precisa trabalhar essas duas frentes. Primeiro, ter eficiência na questão do licenciamento, e é isso que o Congresso Nacional quer, né, dar à sociedade brasileira, e de forma muito diferenciada para a Amazônia, que nós aqui temos um embaralhamento, né, de tantos títulos legais, que é um negócio maluco. Não dá para você avançar na economia se você não tiver um marco legal dessa questão ambiental voltado para facilitar o licenciamento. E licenciamento não é só no campo, licenciamento também aqui na cidade, para os parques e distritos industriais, e assim sucessivamente, porque isso tem sido uma pedra de tropeço para tantos projetos. Mas, primeiro, afirmar para você que a gente ainda tem uma margem para crescer significativa, sem ter que agredir absolutamente nada de floresta. Enquanto isso, a gente precisa fazer um para acertar com o governo federal. Sabe que o governo federal entra aqui toda hora para proceder com operações irracionais, né? Lamentavelmente, não tem lógica tudo aquilo que o IBAMA faz aqui. Então, o governo que vem aí, se não sentar com o governo federal, porque o nosso pacto federativo também virou uma peneira, que ninguém sabe mais o que é, o que deixa de ser, né? Então, precisa fazer um para acertar e negociar com o governo federal como proceder para se viver aqui, né? Porque o governo federal não pode continuar atendendo aos caprichos das organizações não governamentais, as ONGs, que vêm para cá e aí pegam uma reserva indígena de, digamos assim, de 300 mil hectares e transforma
em 1.200.000 hectares. E essa expansão termina atingindo milhares de famílias. Se você se lembra, aqui em Altamira, até chegar próximo a Rurópolis, pelo lado esquerdo da BR-230, que é a Transamazônica, ali, aqui perto de Altamira, é uma reserva indígena, que é a Cachoeira Seca, relativamente pequena. Mas aí aumentaram isso a milhões de hectares para frente, sacrificando todos os produtores rurais que moram naquela região. Lá em São Félix do Xingu, na terra indígena Pitereua, que era 266.000 hectares, passou-se para 773.000 hectares, atingindo quase 3.000 famílias de produtores rurais que estavam lá na luta pela sobrevivência e hoje estão com a vida complicada. Nós estamos tentando negociar isso, Ministério Público, Supremo, governo através da AGU, etc., para construir um entendimento para que essas pessoas possam conviver, porque legalmente não tem como sair. Então, tem que ser um acordo onde a gente possa permitir a continuidade da vida, sem avanço, sem avançar em mais nada, mas pelo menos utilizando aquilo que eles fizeram, que já existe ali. Então, o negócio não é fácil. Então, o Pará tem sido vítima disso. Eu estou citando 2 exemplos para ti, né? Mas nós temos aí mais meia dúzia, se você quiser. Então, nesse aspecto, o governo do Estado tem que sentar com o governo federal para construir entendimento. Porque o cara que vê o que acontece hoje pela televisão... Aí por isso que eu estou perguntando para o senhor. O cara que vem lá de fora e vê um negócio desse aqui, ele sai daqui correndo, porque isso representa uma insegurança muito grande, né? A outra área é a da mineração. Você acompanha a imprensa aqui e o negócio é difícil, mas esse a gente está trabalhando e vê uma certa possibilidade, né, de avançar. Todo o subsolo do Pará, praticamente, ele está requerido por alguma grande empresa, né? E o governo vai ter que tomar partida nisso, vai ter que chamar a Vale para conversar, para a Vale definir exatamente as áreas que ela, né, vai ter que implementar seus grandes projetos e ver de que forma vai tratar as outras áreas que não têm grande potencial, concedendo aí ao pequeno minerador, à empresa pequena, que não tem tanto custo, né, na produção, para poder fazer, cobra royalty, inventa alguma coisa, mas resolve. Não fica do jeito que está hoje. Hoje a coisa está jogada às onças, às traças, e isso é péssimo para a economia e para a segurança jurídica de quem olha isso de lá para cá. O IBAMA vem aqui, por exemplo, fecha um projeto grande ali na região de Itaituba, porque quem deu a licença ambiental legalmente foi a prefeitura de Itaituba. O IBAMA não quer, quer dizer, o IBAMA não quer. Pô, mas quem é que manda? É o IBAMA ou é a lei? Né? Quer dizer, o IBAMA está forçando você pedir uma licença para exploração mineral junto ao próprio IBAMA que fica em Brasília, que está com 6 anos para dar licença ambiental do Pedral do Lourenço e não consegue dar. Quer dizer, o que nós vamos fazer com um órgão desse? E ele quer que ele seja o outorgante da licença para o cara minerar num garimpo pequeno, entendeu? Dizendo que a prefeitura daquele município, como é a questão da lei hoje, não tem autoridade para dar licenciamento. Paciência. Então, a gente tem que resolver isso, parar para sentar, se isso tem fundamento, se não tem fundamento, não é? O jurídico daqui, o jurídico de lá, para achar um consenso e acabar com essa bagunça, porque isso impede e deixa todo mundo muito inseguro. O Belisário falou sobre prosperidade e transgressão, mas no tempo que foi feita a transgressão, no que foi feito, né, as aberturas, viu, Belisário? O governo federal era quem mandava abrir pelo menos a metade da terra, da área que você queria. Né? Eu quero aqui tirar 1.000 hectares, 2.000 hectares. Se é 2.000 hectares, eu tinha que abrir 1.000 hectares. Senão, o governo não me dava atenção e eu estava fora, não é, da possibilidade
de regularizar a minha área. Os governos mudam, mas o país é o mesmo. Infelizmente, com essa questão socialista, não é, eles vêm impondo coisas malucas, sem levar em consideração a lei anterior e as pessoas que trabalharam e construíram sob a égide dessa lei anterior. Em função disso também é que nós estamos aqui defendendo esse acerto de contas e de legislação com relação ao Estado e o governo federal. Porque como é que eu mudo de um dia para a noite a regra de um jogo e quero que todo mundo se inclua automaticamente no novo jogo, ou digo melhor, na nova regra? É impossível isso. Isso é falta de racionalidade, né? Lamentavelmente, isso acontece quando se pensa errado, igual pensa a esquerda, me desculpa. Mas sem dúvida, a questão da transgressão aqui, na verdade, ela não foi uma transgressão. Naquele tempo, era necessário, importante e legal. Hoje, ela virou uma transgressão porque a legislação mudou sem levar em conta aquilo que foi feito de forma legal no passado. bem pontuado, excelente, senador. Senador, o senhor permite, temos tempo para mais uma pergunta? Com certeza. Ok, então a palavra está aberta. Quem tiver alguma pergunta, por favor. Senador, uma pergunta, Belisário, é de ordem tributária. Senador Quem tá... Não, Val André, desculpa. Eu vou passar a palavra, como a gente só tem tempo para mais uma pergunta, eu vou passar a palavra para o doutor Sebastião Campos. Se sobrar tempo, eu passo para você novamente. Tá bom? Para que todos tenham oportunidade de falar. Obrigado. Doutor Sebastião Campos, a palavra está com o senhor. Obrigado pela deferência, Belisário. Boa noite, meu prezado senador Zé Boa noite, meu amigo. Bom lhe ver, rapaz. Eu estou andando muito, não estou lhe vendo esses tempos. Mas é verdade, mas vamos já se ver. Parabéns pela sua iniciativa de ser pré-candidato. Os desafios realmente são enormes, mas nos preocupa a pergunta que eu gostaria de fazer. Até agradeço a deferência do Belisário e a compreensão do Val André. A preocupação que nós temos sempre, senador, aqui, é com as licenças ambientais. O Clóvis, agora há pouco, abordou esse assunto, mas eu acho que, como é um assunto realmente que muito nos preocupa, gostaria de ouvir do senhor o que o senhor pode nos trazer em relação a alguma perspectiva, de alguma novidade que possa nos tirar dessas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia com as licenças ambientais que nós temos para todos os nossos projetos, para todas as nossas empresas, enfim. Isso é uma coisa que todo o segmento, e eu como representante também do segmento de microempresas também, gostaria de ouvir do senhor quais são as suas propostas em relação aos micro e pequenos empresários que tantas dificuldades passam e que nós fazemos um pouco de esforço aqui para diminuir essas dificuldades que enfrentam. Mas muito importante que um candidato ao governo do Estado realmente nos ofereça, nos traga propostas para que a gente possa desenvolver mais ainda o Estado, já que as micro e pequenas empresas têm uma participação enorme no PIB estadual. Obrigado, senador. Deixa eu tentar enumerar aqui, Sebastião, alguma coisa. Não sei se você se lembra do finado, foi deputado aqui, foi meu colega aqui na Assembleia, que era o Gabriel Guerreiro. Gabriel foi... Lembra do Gabriel? Eu tive uma dificuldade aqui no sul do Pará, quando a produção agrícola começava a aumentar, a pressão dos produtores rurais foi muito grande. Por quê? Nós somos vizinhos do Mato Grosso e o Mato Grosso não exigia licença para fazer cerca, para fazer curral, para implantar uma balança, para fazer coisas, obras pequenas de infraestrutura na fazenda. Do outro lado, para a esquerda, é o estado do Tocantins, que, em que pese o bioma não ser de mata densa, de floresta, ser cerrado e tal, mata de transição, também é a mesma coisa, não se pedia licença. E eu levei em redenção o secretário Gabriel Guerreiro, levei o superintendente do Banco do Brasil de redenção, digo melhor, do Tocantins e do Mato Grosso, os dois,
levei os secretários de meio ambiente dos 2 estados, né? E os produtores que estavam ali, aquele negócio maluco. Naquela vez, nós conseguimos, via o secretário que ficou meio bravo comigo, mas era fazer o quê, né? Eu era parlamentar e tinha que me virar, né, para dar resultado. Nós derrubamos ali 15 itens que eram de pedido de licença para poder fazer alguma coisa. Licença para isso, licença para aquilo. Copiamos o que o Mato Grosso e o que o Tocantins fizeram, que foi um decreto do governador tirando disso, porque não valeria nem a pena, né, ficar com essa burocracia imensa. A distância entre o governo aqui, Belém, e aquela região é mais de 1.000 quilômetros, negócio impossível de fazer. Então, de uma lapada só, foram embora aí mais de 15 itens que se pedia licença e não se pediu mais. Certo? O que é que nós queremos fazer aqui? Aquilo que o governo do Estado pode fazer. Simplificar e desburocratizar o máximo que puder. Entendeu? Porque tem muita coisa que é criada aqui. As resoluções são feitas aqui. As instruções normativas são feitas aqui também. Não é? O que a gente quer? Nós precisamos que o projeto de lei da simplificação e da modernização do licenciamento ambiental que está no Senado, e a senadora Cátia Abreu pegou e está sentada em cima, nós estamos agoniados. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e estou agoniado com isso, ela não apresenta relatório, nós estamos tentando negociar com o Pacheco para ver se ela devolve o projeto. A gente precisa votar nisso, entendeu? Votar. O que? Votado, sancionado e publicado. A gente pegar e adequar a legislação do Estado à legislação nacional, entendeu? Não inventar, não ficar criando obstáculos, dificuldades, detalhes, burocracias que atrapalhem, entendeu? Nós vamos seguir aquilo que o Congresso Nacional estabelecer, entendeu? Não temos como fazer além disso. Mas, do ponto de vista aqui do Estado, paciência. Vamos tirar tudo que for impeditivo para poder destravar a economia. E aí, como você disse, não é só do campo, é também aqui da cidade. Tudo quanto é coisa aqui passa pelo licenciamento ambiental. Vou te citar aqui 2 itens. Eu levei recentemente, não, ainda em final de 2020, começo de 2021, 2 empresas de Goiânia, levei em Abaetetuba para prospectar uma região para implementar 2 indústrias de beneficiamento do açaí. E levei a Emater, pedi a Emater para ir para lá, para nos subsidiar num debate que os empresários podiam participar. Queriam participar e conhecer. A Emater disse, olha, 80% do açaí do Pará é produzido em áreas de várzeas e só 20% é produzido em região firme, porque depende de irrigação. Eu disse, mas só isso? Nós não temos bancos, Banco da Amazônia, o meu banco, financiando, outros bancos também? Sim, tem, mas a SEMAS tem a maior dificuldade de dar a outorga de água para esse povo fazer a irrigação. Certo? A SEMAS garantiu a Emater, tem a maior dificuldade de fazer a outorga para que o empreendedor possa plantar açaí em terra firme, irrigando esse açaí. Não tem como fazer açaí em terra firme sem irrigação. E nós temos dinheiro, e nós temos política pública, e temos tudo para isso. Nós vamos chutar o pau da barraca com relação a isso aí. Não tenha dúvida disso. Se for o caso, se não puder dispensar 100%, a gente vai fazer uma outorga simplificada disso. Mas vamos destravar o plantio do açaí em terra firme, em terra, né, alta. Porque eu não vejo nenhuma lógica você ficar emperrando uma economia que é pujante desse setor por causa de outorga
de um poço que é perfurado para atender a irrigação de uma área. Não vejo. Outro ponto. Você sabe também que grande parte do pescado consumido no Pará vem de Rondônia, ali pela BR-163, que entra por Santarém, né? Chega em Santarém. Vem lá no Progresso, Trairão, pá, vira a Itaituba ou vem para Santarém. Todo aquele tambaqui ali, 90% daquele tambaqui, 10% daquele tambaqui, mais ou menos, é produzido pelo Rio Amazonas. E 90% vem de Rondônia. Sabia disso? Sabia. Grande Sabia. parte do tambaqui consumido aqui na rede de supermercado, vendido pelo supermercado de Belém, não são produzidos no Pará. Correto? O Mateus, a rede Mateus, traz tambaqui do Maranhão. Né? Quer dizer, a pergunta é, tem alguém com mais potencial no Brasil para fazer piscicultura do que o Pará? Me responde. Não tem, cara. Não tem. Mas nós, aqui, o Estado cria tanta dificuldade que não consegue fazer a piscicultura deslanchar. E você, morando aqui, em cima de tudo isso, tem que comer peixe produzido por Rondônia, pedaço de Mato Grosso, ou que vem do Maranhão. Paciência, né, irmão? Paciência. Água salgada, água doce, água salobra, para todo tipo de peixe. Tudo. Mas a gente emperra, porque a gente também não dá essa outorga de água para a piscicultura. Complicamos tudo. Então, para a piscicultura, para a irrigação, enfim, e para toda e qualquer atividade econômica que dependa disso, e a gente tem que fazer isso com responsabilidade, de forma sustentável, não podemos sair desse princípio, dessa base, nós vamos chutar o pau da barraca, correto? E vamos facilitar isso. Vamos, como diz lá na minha região, vamos pegar a chave de fenda e vamos lá ajeitar o parafuso. Saiba que seu amigo tem sede, não é só compromisso, não, tem sede, porque o que eu vejo acontecer e a gente perder oportunidades por causa de burocracias, né, que não tem o menor sentido, paciência, não temos mais condições de viver desse jeito. Então, esse é o nosso compromisso com relação às questões ligadas ao licenciamento ambiental. Aprovou em Brasília, a gente adequa, retira todo o embaraço produzido aqui pela própria secretaria. Entendido? Vamos ao Mato Grosso, por exemplo, copiar aquilo que a Falcone, aquela consultoria famosa, fez no Mato Grosso e que trouxe um projeto de manejo florestal que passava 2, 3 anos para sair, hoje sai em menos de 90 dias. Vai acontecer no Pará também, tenha certeza disso. Parabéns. Senador, nós temos tempo para mais uma pergunta? Senador Zequinha, nós temos tempo para mais uma pergunta? Pode fazer. Então, mais uma. Então, vou passar para o Val, que queria falar, né? Val, por favor, faça sua pergunta brevemente, seja breve na formulação, por gentileza. Belisário, boa noite. É muito simples a indagação, senador. É a questão fiscal. Nós temos um problema de instabilidade permanente nos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Fala-se agora na criação de uma Zona Franca lá na região do Marajó. De que maneira o senhor, como governador, poderia desatar esses nós dessa relação Estado-Federação em relação a esses tributos que assombram os empresários industriais que se reúnem para produzir e vê uma legislação mudando as regras do jogo em pleno jogo? Essa segurança jurídica, Val, ela precisa ser garantida. A gente não pode ficar mudando critérios, né? Porque os incentivos fiscais eles funcionam como um atrativo que faz todo um diferencial para se implantar um projeto. Por exemplo, o Marajó
pode ser, né, digamos assim, ao nosso modo, considerado uma zona franca. Não é aquela zona franca que o governo federal estabelece como molde aí, né, da Zona Franca de Manaus, mas uma Zona Franca, um lugar onde se possa, né, ter privilégios fiscais para poder alavancar a produção. O governador atual aqui fez um decreto que é louvável num aspecto, que é apenas o aspecto fiscal, mas, em compensação, colocou uma série de dificuldades, não é, que os empreendedores sequer foram lá no Marajó ver se dava ou se não dava. Por outro lado, dentro da própria legislação, existem algumas pegadinhas. Eu aqui acolá estou tentando trazer alguma empresa e nós estamos aqui com um impasse que o cara diz, olha, ou corrige a redação desse artigo aqui, no item tal, assim, assim, o cara não é bobo, porque esse treco aqui, essa legislação, termina deixando uma pegadinha para amanhã, se a Secretaria de Fazenda reinterpretar o texto, ir lá e quebrar a empresa, simplesmente. Então, o que a gente pretende fazer? A minha meta, a minha empreitada na questão da economia é transformar o estado do Pará num ambiente de negócio atrativo. E a primeira coisa que a gente quer levar em conta, em consideração, é a questão da segurança jurídica. Aquilo que a gente diz que pode dar, a gente tem que garantir, a gente tem que entregar. Isso faz toda uma diferença, porque quando o governo começa a ter duas conversas, uma para lá, outra para cá, ninguém mais acredita nele, não é? E ninguém vai atrás. Então, a gente precisa, primeiro, pegar a legislação que beneficia, não é, os setores produtivos e ver aonde é que eles estão reclamando, não é? Trazer a PGE, questão jurídica do Estado, para você trabalhar, né, a nivelação daquela informação e da tranquilidade, da segurança, da paz para quem tem dúvidas com relação àquilo. Então, tem que nivelar isso. Como é que se oferece ali, no estado tal, e o que se oferece aqui? Se a gente não puder dar mais, mas pelo menos igual aquilo que se garante ali, possa se garantir aqui. Nivela-se isso, né? Aonde, por exemplo, dá incentivo fiscal no Marajó, mas, em compensação, requer um monte de outras coisas que termina inviabilizando o cara aí para o Marajó. Todo mundo sabe que a produção do Marajó é muito mais cara do que aqui em terra firme, né? Todo mundo, até a construção civil, no mínimo de 35% a 40%, ela é mais cara lá, porque você tem que levar tudo daqui. Você não consegue material lá e tem que levar de barco, de navio, de balsa, qualquer coisa para lá. Então, bota logo 40% em cima. Marajó está cheio de obras paradas do governo federal e, às vezes, do Estado também, porque não se considerou isso. Então, Marajó precisa ter um critério, não só para a questão das obras, da construção civil, mas também para os negócios. E isso tem que ser da forma mais segura e transparente possível. Uma coisa que eu acho fundamental é que o governo dialogue, né? O governo dialogue. O governo quer fazer a coisa rodar, então tem que dialogar com o setor que ele quer incluir no debate para fazer a coisa rodar, né? Eu não vejo esse diálogo e é por isso que eu não vejo também acontecer novos negócios que possam nos ajudar a ir levantando a cabeça na economia. Então, só te garantir esses aspectos que aqui coloquei. Senador, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a nossa última pergunta, que é do doutor José Lacerda. Doutor José Lacerda é ex-deputado federal e atual suplente de senador pelo estado do Mato Grosso. Depois da resposta, senador,
o senhor passe já diretamente para suas considerações finais para nós encerrarmos. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor José Lacerda, a palavra está com o senhor. Deputado Zequinha, boa noite a todos os participantes. Boa noite. Eu fui secretário de Estado do Meio Ambiente aqui no Mato Grosso, 2013, 2014. E nós tivemos uma dificuldade muito grande dentro dessa linha que Vossa Excelência coloca, com a legislação. O que é que acontece em relação à legislação? Se nós pegarmos de 1988 para cá, até 2018, foram aprovadas no Brasil 5.400.000 leis. O que isso representa? Do quê? Quando eu estava aqui na Secretaria de Mil, o que isso representa? Quando eu estava aqui como secretário de Estado, todos os servidores públicos da Secretaria de Meio Ambiente, eu tinha uma habilidade de conversar com eles diariamente, aonde se encontrava as dificuldades, como Vossa Excelência disse, que um projeto chega até 2, 3 anos para se fazer um licenciamento. Nós conseguimos avançar muito o processo e descentralizamos também para os municípios. Repassamos mais de 200 licenças para os municípios conseguirem esse licenciamento, tá? Então, isso teve um avanço. Mas um outro problema que nós enfrentamos e que todos os estados enfrentam, porque eu fui vice-presidente da ABEMA, da Associação Brasileira dos Secretários, e durante 2 anos também presidi os secretários da Amazônia Legal. A grande dificuldade que a gente sempre enfrentou foi exatamente essa insegurança jurídica na lei. Os servidores públicos, eu ouvi aí Vossa Excelência várias vezes dizendo que a SEMA não libera, a SEMA é isso. Mas os servidores públicos não têm coragem hoje de assinar um parecer. Por que é que eles não têm coragem de assinar um parecer? Porque, infelizmente, os órgãos de controle do Brasil viraram polícia desse governo mundial e impedem todo o processo de desenvolvimento do Brasil. Se for fazer o que os órgãos de controle dão de prejuízo hoje à nação, em relação financeira, econômica, é incalculável esse prejuízo. Mas o grande risco também para o servidor público é a insegurança jurídica. Então, eu vi com clareza o que Vossa Excelência colocou, de fazer uma legislação mais clara, porque hoje um funcionário emite um parecer, o Ministério Público vem, crucifica aquele funcionário, demite, condena, penaliza, criminaliza, porque, infelizmente, a criminalização no Brasil hoje virou moda, né? Virou moda a criminalização no Brasil. Tanto tentam criminalizar a classe política, como a classe econômica e também a classe dos servidores públicos. E todas as atividades econômicas, principalmente essa questão ambiental, que virou uma ideologia ambiental no Brasil que acaba impedindo o desenvolvimento do país, sendo que o mundo tem 840 milhões de pessoas passando fome. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela colocação de colocar leis mais claras para que todos possam cumpri-la, tanto o poder público como a iniciativa privada, sem dupla ou tripla análise. Eu falo isso como advogado constitucionalista que advogo há 40 anos. Então, eu sei e sou especializado nessa área ambiental e na regularização fundiária também, como advogado agrarista. Então, parabenizo Vossa Excelência aí pela iniciativa dessas posições da regularização fundiária, da questão ambiental, de apoio à agricultura familiar e um programa de desenvolvimento, claro que para toda a Amazônia. Porque até hoje não tem, cientificamente, nenhuma análise por que 80% de reserva legal para a Amazônia. Cientificamente não existe nenhuma análise. Doutor Então, Lacerda, eu coloco aqui, não estou nem fazendo pergunta, estou colocando umas ponderações. E parabenizá-lo pela iniciativa. Muito obrigado, doutor Lacerda. Excelente. Satisfação. Deixa eu lhe falar. Senador, eu vou pedir para o senhor fazer seus comentários e, em seguida, já passar
para seus comentários finais para se despedir, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Por favor. É só fazendo uma ponderação com relação aos comentários muito bem colocados do Lacerda, né? Se a gente não tiver um marco legal que possibilite se trabalhar, realmente é o fim, porque todo mundo se sente muito fragilizado a se posicionar. Então, o Congresso, principalmente o Senado, porque no Congresso, inclusive, o deputado federal que trabalhou é o Nery Geller, que com certeza o senhor conhece, com certeza também participou dos debates, né, do projeto de lei de licenciamento ambiental, que está lá no Senado. Esse projeto precisa ser aprovado. Ele vai servir de guarda-chuva legal para todo mundo, não é? E a gente tem que se guiar por ali. O senhor conhece muito bem que parece que até um certo tempo desse nós tínhamos mais de 16 títulos de leis, de decretos, de normativas, de resoluções envolvendo a questão ambiental. Quer dizer, você tem um emaranhado do tamanho do mundo, não é? Então, se você não juntar tudo isso num código só, né, num marco legal, dificilmente ninguém quer enfrentar isso e arriscar o CPF, né? Eu concordo 100% com o senhor e nossa expectativa é poder ter esse marco legal do licenciamento ambiental aprovado pelo Congresso para que os estados possam se adaptar a uma legislação mais moderna e mais tranquila de se realizar. Quero aqui agradecer ao Belisário, que é nosso coordenador, de igual forma ao Alexandre Zucatelli e a todos os senhores ilustres empresários, cidadãos, titulares de entidades de representação da indústria, do comércio, enfim. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar se vendo e conversando, mesmo que remotamente. A nossa intenção é essa, fazer o debate. Preciso da vossa ajuda, sugestões, né? Os que moram aqui, que vivem aqui no Pará, né? O Sebastião, o Clóvis, todo mundo, nos ajudem na construção de uma proposta e depois, se Deus quiser, de um governo eficiente. A palavra eficiência precisa estar na pauta, né, todos os dias, porque senão a gente não consegue entregar aquilo que tem vontade e nem tampouco aquilo com que a gente tem se comprometido. Um abraço, meu querido Belisário, um abraço, Sebastião, Clóvis, doutor Lacerda e todos os demais, Val, André. Uma boa noite a todos vocês. Um grande abraço. Senador, um minutinho, por favor, senador. Só um minutinho. Eu vou pedir a todos que abram seus microfones e, por favor, vamos dar uma salva de palmas para o senador. Muito obrigado, senador. Obrigado de coração a todos vocês. Deus abençoe todos nós e nos ajude nas nossas jornadas. E na paz. Obrigado mesmo. Boa sorte. Vitória, valeu, senador. Até logo. Saúde e paz. Vitória, senador. Valeu. Um abraço.